Speak No Evil é um filme que pode te perturbar, fazendo você ir dormir chorando ou revoltado, dormindo puto da vida. No meu caso, foi a segunda opção. Filme que vai mexer com você e te fazer refletir sobre as pessoas que você se abre e principalmente se está apto a defender o que ama. Olá, seja bem-vindo a esse canal de bosta e eu sei que você está se perguntando duas coisas. A primeira é que eu tô meio diferente e sim, eu fiz a barba. E outra, você tá se perguntando, Kelvin, que porra é Speak No Evil? E bem, Speak No Evil conta a história de um casal e sua filha que decidem tirar férias em um lugar belo, aconchegante, cheio de pessoas bacanas e piscina. Tudo é muito lindo e o ambiente relaxa todo mundo. A questão é que mais tarde, esse casal se encontra com outro casal, se afeiçoam e criam um laço legal. A viagem acaba, eles voltam pra casa e o cara se sente meio gay e fica pensando no homem que ele se afeiçoou no rolê. E aqui o filme já começa a ficar meio estranho. Foi a primeira coisa que eu notei que é bem bizarra, é que o outro cara, ele fica, pô, sonhando com o outro, ele fica, nossa, meu, aquele dia que a gente se encontrou foi tão lindo, sabe? Nossa, como seria bom rever esse cara. E bem, pra mim, né, o cara que é casado, tem uma filha, demorou pra caralho pra sair do armário. Porque, porra, isso aqui só pode ser um caso de homossexualidade enrustido. Porque, mano, o contexto do filme, tipo assim, era pra ele admirar aquele cara, que aquele cara fazia ele se sentir vivo. E geralmente quando eu senti isso por outra garota, vamos continuar, né? Depois de muito pensar no cara e como ele fazia ele se sentir, chega um telegrama, né? Uma cartinha na casa do casal principal do outro casal, convidando eles para passar uns tempos por lá de viagem. O cara se empolga, fica todo felizão, tenta convencer a esposa e convence no final das contas. E vão todos felizes viajar para Holanda. Aqui eu já vou dar uma pausada e vamos se ater a alguns detalhes do filme. Até esse momento, a direção do filme peca muito, porque ela já entrega todo o roteiro simplesmente compondo a cena, compondo a situação, compondo o clima do filme. O clima do filme inteiro é um clima hostil, é um clima pesado, e aí você já fica com um estranhamento de que tem alguma coisa errada ou que vai dar merda. Isso entrega a paçoca de uma forma muito linda. É completamente diferente de filmes que tentam dar uma abordagem diferente previamente antes do filme engatar no que ele realmente é. Então, o caso mais recente que eu me lembro é Mártires, né? Mártires ou Martyrs, que o filme começa numa cena de massacre e você fala, puta, o bagulho vai se desenrolar de um jeito. E na verdade ele não se desenrola daquele jeito. O filme é sobre outro tema, sobre outra coisa, entende? E aqui não. A música já é tensa, quando o cara se depara com o casal, já dá uma sugestão do que vai acontecer. E o filme inteiro ele dá certas sugestões, ele tenta brincar com o espectador de maneira falha, diga-se de passagem, de que, nossa, será que aquele casal que eles estão convivendo real é filhas da puta? Ou será que é só uma impressão nossa? Então a todo instante eles dão uma dica, esse casal que a gente tá aqui são um bando de merda. E aí depois eles provam, tipo assim, não, a gente não é um bando de merda, você que se confundiu, tentando brincar com o espectador. E no final das contas, todo o clímax construído, você entende, e pela capa, e pelo tudo que te ofereceram previamente no filme, você sabe que não é um jogo, não é um mind game. Em algum momento vai dar merda, tá ligado? E eu acho que isso estragou muito a experiência, sabe? Principalmente porque eles demoram a entregar paçoca, sendo que já tá tudo explícito, tá explícito no áudio, tá explícito no vídeo, tá explícito nas sugestões, está explícito na forma de convivência das outras pessoas. E essa demora em entregar paçoca e a falta de criar um clímax diferente pro filme previamente, antes de apresentar o plot twist, etc., perdeu um potencial muito foda de fazer algo maior. Claro, você pode gostar, você pode sim cair na trap de compadecer com a dúvida, né? Mas eu tô compartilhando a minha experiência e pra mim não convenceu nem um pouco de que o filme em algum momento teve um mistério. Do começo ao fim, eu já esperava que ia dar bosta. A falta do filme saber mentir previamente perde um pouco do potencial possível no filme. E bem, antes de eu prosseguir, eu já quero falar dos motivos que eu quero comentar sobre esse filme. Como eu fiz o vídeo de Soft and Quiet, lá eu quis dar uma de beta, aqui eu vou dar uma de alfa e eu precisava falar desse filme e eu preciso dar alguns spoilers. Lembrando que são spoilers relevantes, mas não entrega o final do filme ou o plot twist. Então, se você
quiser ficar e assistir e prejudicar um pouco sua experiência, fique. Mas se quiser sair e voltar previamente, saiba que eu recomendo o filme, principalmente porque tudo que ele tem te oferecer é de alguma forma relevante. Ele vai te fazer sentir alguma coisa, seja revolta, seja ódio, tristeza, ou você fique chocado ou perturbado. Lembrando que se você é uma pessoa sensível, tá acostumado com os filmes mainstreams e não chegou ainda numa camada mais deep do que os filmes têm a oferecer, como a Serbian Film ou Pink Flamingos, eu recomendo que você nem assista porque de fato o filme é chocante, beleza? Continuando agora numa área já mais spoilenta. No decorrer da trama, o casal descobre que os hosters eram pessoas indigestas, desnaturadas, agressivas, que tratavam o filho delas como um pedaço de bosta. Quanto a isso, não é relevante. A cena mais chocante pra mim não foi o final, mas sim ver um homem que poderia tomar controle da situação, que poderia fazer algo, em choque no carro, enquanto pessoas que rosteiam a casa pra ele arrancam a língua da sua filha. Ele vê sua mulher se debatendo no carro e simplesmente não faz nada. Ele fica em choque, imóvel. O choque, a impotência, a aceitação diante de uma chance de salvar quem ama é algo que me revoltou e que me tirou o sono por pelo menos 3 dias. Bom, o contexto é claro. O cara estava sentado no carro enquanto tinha uma pessoa arrancando a língua da sua filha e ele simplesmente fica imóvel depois de tomar um soco na cara. É isso mesmo. Ele toma um soco na cara e ele fica, pô, meu, fudeu, menor. Ele fica em choque, ele fica paralisado e vê toda a cena ocorrer, todas as chances que ele tinha de fugir, todas as possibilidades que podia ocorrer, todas as coisas que eu pensei que ele ia fazer e ele não fez. Simplesmente me deixou aqui, ó, rasgando a camisa, puto pra caralho, porque porra, caralho, se você não tem a sua mulher, você tem mãe, você tem algo que você ama. E caso você não tenha algo que você ama meu canal. Pensa alguém destruindo meu canal, arrancando a língua do meu canal. Porra, menor, você não vai fazer nada. Você não vai reagir até que você de fato seja nocauteado. Cadê o ódio? Cadê a fúria? E aí entra, né, no comentário dentro desse cara, filho de uma puta, que não reage, vendo a filha dele perdendo a língua, menor. A filha dele perdeu a língua com uma tesoura na frente dele e o cara não fez nada. E agora, contrapondo o meu vídeo do Soft and Quiet, e aqui eu vou apoiar totalmente a masculinidade e o ser forte. Lá eu disse que você não deve entrar em zonas, você não deve fazer nada e não vai acontecer nada, mas aqui eu apoio de que uma pessoa brutal, uma pessoa que se impõe de todas as maneiras em todos os lugares, assim como a mãe dela fez, apesar de não ter a força o suficiente, é a pessoa que vai salvar todo mundo, sabe? Aquela pessoa que se impõe é a pessoa que salva as pessoas que ela ama em casos extremos. Acredito que em diversos filmes você já viu gente cavando a própria cova, gente com a pazinha lá cavando a própria cova, gente ajoelhado vendo a namorada dele ser abusada, gente de diversas formas tancando de qualquer coisa e nos momentos mais extremos sem fazer nada. E no caso, a pessoa mais selvagem, a pessoa que ainda pode lutar e continua lutando, é a pessoa que você vai querer ter ao seu lado. E nesse caso a mulher não tinha, eles acabam de uma maneira passiva, né? Essa forma, essa passividade em aceitar a destruição da sua família, a destruição de tudo que você construiu, principalmente da sua filha, é algo que eu imagino, eu nem tenho filhos ainda, e algo que me revoltou ao extremo é você ter a noção de que os seus pais ficaram basicamente imóveis, eles não lutaram o suficiente quando você estava em perigo. Cara, que feeling de merda. E aqui então eu vou dar o meu contraponto do Soft and Quiet, simplesmente dizendo de que se você pode destruir, se você tem raiva e tem algo que ama e tá tudo em jogo, você bota tudo em jogo e foda-se. Se tem um mínimo de chance de ser verdade, como era nesse filme, vai lá e bota tudo pra jogo. O cara, ele viu, né, a família dele sumiu, e aí depois ele percebeu que o cara resgatou ela, e ele já sabia a verdade, que é o plot twist. Ele já sabia que o cara já não era, tá ligado? Ele já tava, tá ligado? E aí, em vez dele pegar o carro e ir embora e meter o louco, em vez dele confrontar o cara com o máximo das suas forças, em vez dele sair correndo, pedir ajuda, fazer alguma coisa, ele fica imóvel. Ele simplesmente
fica imóvel. A falta de reação, a falta de brutalidade, a falta de você colocar algo que você gosta em jogo simplesmente por uma verdade que só você acredita é uma audácia que poucas pessoas têm. É uma masculinidade que julgam tóxica, mas que é muito funcional. No primeiro sinal de fogo, o cara poderia ser explosivo, ele poderia ser mortal, ele poderia ser demoníaco. E no primeiro sinal de destratamento que o cara teve com a família dele ou com a própria família, o cara poderia se impor, poderia tacar o foda-se, assim como a mulher dele fez, mas ele não fez. Então o papel de homem da casa, o papel do cara mais forte que poderia resolver os problemas, não aconteceu. Aí fica a questão, a mulher de fato, biologicamente, de alguma forma, ela é mais frágil. Os ossos, a capacidade óssea é inegável que é mais frágil. E você, estando na sua forma, tendo o poder para se impor, tendo o poder para resgatar aquilo que você ama, você não vai fazer porra nenhuma, cara. Você não vai se mover. Você tá com medo de levar um soco na cara, você tá com medo de sangrar, você tá com medo de morrer, sabendo que depois daquilo nada mais importa. Como que você iria conviver com a culpa? Inclusive, a culpa é um tema super importante para tratar nesse vídeo. Essa marca que eu tenho no nariz aqui foi que eu levei uma cabeçada na cara, né? E meio que depois, se você toma uma cabeçada, eu ainda tava de boa e eu parti pra conversar com o cara e o cara ainda foi agressivo comigo, e aí já passou de segurança pra uma questão de honra. Como que uma pessoa se impõe sobre você, te humilha? Como é que você volta pra casa e pensa tudo nisso depois sem se impor, sabe? E você pode levar um soco na sua cara e sair andando, dormir triste, e isso vai te aterrorizar pela sua vida inteira, porque você sabe que você tava com medo e que você é um medroso e que você não confrontou o problema, ou você vai lá, se impõe, dá o máximo de si e resolve a situação. E fica tranquilo, pelo menos você sabe que você correu o risco. Você de fato estava em perigo, mas você vai dormir tranquilo. Que você pelo menos recuperou aquela sua honra invisível. E a honra de fato, ela não é palpável, ela é invisível, ela é uma merda, ela não serve de nada. Mas acredito que para algumas pessoas ter o mínimo de honra ainda é preferível do que ter uma vida de desonra total. Você voltar para casa sabendo que você foi surrado, que você abaixa a cabeça para tudo, não é legal. E acho que isso nem é uma vida digna de se viver, sabe? Você escapar de todos os confrontos, você fugir de todos os problemas, será que isso vai te dar uma tranquilidade? Você pode viver uma vida inteira sem ego, mas ainda assim, algum momento ele vai bater na porta, ele vai te suplicar pelo mínimo de coragem, porque tem uma diferença entre ego e não ação. Tem uma diferença entre ego e o respeito próprio. Você vê uma pessoa te impondo algo, te amassando, te massacrando igual um pedaço de merda e você simplesmente não faz nada, é uma falta de respeito consigo mesmo. E nisso o Speak No Evil faz muito bem em me mostrar e me clarear essa ideia. Acredito que você tenha entendido o ponto, você viu o contraste claro. Não ligue pro seu ego no vídeo do Soft and Quiet e defenda o mínimo de respeito que ainda te sobra aqui no vídeo do Speak No Evil. É um contraste muito claro entre segurança e brutalidade em se impor, e realmente eu acho que esse é um debate muito válido que poucas pessoas dizem de como lidar com as coisas. Alguns são cavalos, alguns querem resolver tudo na confusão, e outros realmente são frouxos, eles querem fugir de tudo a qualquer custo. E na verdade a gente tem que se dar o devido respeito e ao mesmo tempo defender o que a gente ama. E se defender o que a gente ama envolve ignorar ou o máximo do nosso sangue e suor, que assim seja, a gente tem que estar pronto. Esteja pronto para lidar com as coisas. Esteja pronto mentalmente e fisicamente. E isso é algo que a gente peca bastante. Eu peco bastante, mas esse filme com certeza me fez mudar um pouco. Speak No Evil não é um espetáculo, mas é memorável de uma maneira que ressignifica sua vida e seus hábitos. Você vê a impotência e quer se sentir forte. Você vê a carência e percebe o que realmente importa à sua volta. Você olha para os outros e desconfia. Você simplesmente não é mais o mesmo.